Tripod no ar, Jennifer Arnold e Miguel Hidalgo, os grandes campeões do Ironman 70.3 Brasília. Eles que estrearam no 70.3, são velozes e furiosos e mostraram mais do que nunca a performance, não só a vitória, mas a performance. Começar com a DJ, que fez as 3 melhores parciais do dia e em sua estreia. Qual é a sensação da vitória e entregar uma performance? A torcida lá vibrando em Brasília, como que é a sensação? É o melhor possível, né? Acho que acordei num dia bom, encaixei uma prova incrível. Nos planos eu já tinha de sair na água na frente. O pedal é que eu duvidava um pouco se eu realmente ia fazer a melhor parcial ou não, por conta da Pamela. Uhum. E a corrida eu já tinha na cabeça que eu também tinha a melhor corrida do start list. Então acabou que o pedal foi o que mais me pegou de surpresa aí no resultado final. E com certeza o tempo total da prova, né? Acho que eu não esperava na primeira prova fazer um tempo desse e entrar aí na história de 70.3. 14 minutos de vantagem para a segunda colocada, você errou por muito aí na sua dúvida, né? E o Miguel também teve um contratempo ali na transição, né, da natação para bike, mas também acabou isso impactando, né, talvez numa performance ainda maior na bike, né? Conta pra gente os detalhes aí, Miguel. Então, para mim a prova, a natação e a bike foi dentro do que eu planejava, mas eu esperava correr melhor. Um Sim. pouco. Na verdade, eu esperava pedalar um pouco pior que isso e correr consideravelmente melhor. Eu sabia que o percurso ia ser muito rápido, porque lá em Brasília, pô, tem vários fenômenos que contribuem para o ciclismo ser muito rápido. Se olhar os Sim. tempos dos grupos, muita gente quebrou recorde pessoal e tal. Sim. Apesar de ter 15 e poucos metros de ganho, a altitude já ajuda a bike a andar mais rápido, né? Porque, querendo ou não, 1.100 metros de altitude, a bike anda mais rápido do que no nível do mar. O ar é mais fino e tal. Tava zero vento. Era um percurso que todas as subidas você subia embalado da descida, então assim, eu raramente olhava uma velocidade ali abaixo de 47, 46, sabe? Só no finalzinho das subidas que a velocidade chegava a cair para tipo 40, alguma coisa. E óbvio que na do Guará lá um pouco menos, mas o único ponto. Então, e ainda tinha potencial para ser um pouco mais rápido se não fosse ter que passar tanto age group com uma faixa só, sabe? Aham. Isso foi uma coisa que todo mundo reclamou. Então, é um pedal que se arrumar isso com 2 faixas ano que vem, dá para ter um potencial para fazer ainda mais rápido. E é prova para bater recorde mundial essa prova. Para ficar mais limpo, né, o percurso, né? Você estava falando. Também a corrida não estava muito calor, né? Sim. Eu que estava vindo do Rio, estava um pouco preocupado com isso. Sim. Acabei quebrando mesmo assim, mas foi muito bom. Acho que se eu não me engano, eu saí correr 1 minuto abaixo do recorde, da linha do recorde, né? A linha imaginária do recorde mundial. E Aham. meio que no meio da bike passou a ser meu objetivo isso, né? No Aham. meio do ciclismo. O dia que a gente quebrar para 1,13, né, DJ? Tá bom, né? Tá tranquilo, né? Depois a gente, depois a gente chega lá, né? Então, aí a gente pode até fazer um... Pode falar, Miguel, pode falar. Pode Mas complementar. não tem que reclamar. Eu acho que era muito difícil estrear sem nenhum erro, né? Sim. E poder errar e mesmo assim sair com a vitória é muito importante, né? Porque era muito feio, tipo, fazer todo esse negócio pra a volta dos profissionais no Brasil, não sei o quê, e lá e um brasileiro não ganhar, né? Então ainda bem que a gente Sim. conseguiu ganhar. Não podia deixar o francês ali, né? E assim, ó, nesse comparativo, assim, já fazendo um comparativo, né? Não dizendo melhor ou pior, mas uma energia diferente, né? Um 70.3 para uma etapa da WTCS, claro, é totalmente diferente, tem toda a questão ali, né? Dos amadores também, mas assim, como é que essa coisa da transição, né? Muito apetrecho, né? É meia, é faixinha, não sei o quê. Miguel falou isso em alguns depoimentos, né? Pra DJ, como é que foi isso? A tua transição foi diferente? É diferente? Como é que foi essa sensação? Não, é muito. Acho que era a coisa que mais estava me deixando nervosa, assim, ó. Pô, nadar, pedalar e correr, eu sei. Eu não sei o Isso. resto.
É Eu verdade. tô nervosa com, tipo, ajustar as coisas, deixar a bike um dia antes da transição. Sim, Isso também já, tipo, me tirou do rumo ali, sei. porque geralmente já tudo garrafinha, gel, tudo pronto para no outro dia só levar a bike pronta e ter que arrumar a bike no outro dia. Aham. Deve ter sido uma das primeiras a chegar na transição e uma Sim. das últimas a sair, porque daí eu ficava pegando cola, né? Eu as coisas eu olhava pro lado e falava, ah, tá. Tá tudo certo aqui? Será que tá tudo certo? A Bruna Stoff estava do meu lado, daí ela falava, não, DJ, coloca aqui desse lado que é mais É, fácil. E, enfim. E é. aí foi meio que no olha pro amiguinho e vê o jeito que vai melhor encaixar. O Miguel, na verdade, no senhor, ali a queda, a gente por acaso, o nosso fotógrafo fez a foto na sequência, né? Acho que a roda bate numa valinha ali e meio que você dá uma catapultadazinha ali. Não chegou a. Quase caiu, né? Não chegou a capotar, né? Mas a bicicleta. Mas isso não tem nada a ver com a transição em si, né? Mas tá dentro da transição e impactou sua prova, né? Como é que Não, você é faz verdade. esse É verdade, paralelo a aí? gente gosta de não saber o que colocar na transição. Eu também fui um dos últimos a sair. Eu demorei muito tempo. Tipo, Sim, em WTS eu demoro 1 minuto e meio na transição. Exatamente. Eu demorei, pô, 20 minutos pra lembrar de tudo que tinha que fazer. entendi. Tava com sapatilha nova, tava meio que problema pra colocar o elástico e tudo mais. Isso, eu também por isso, porque daí a garrafinha, a gente sempre prende o negócio da garrafinha, nessa bike TT não tem a parada para botar a garrafinha, tudo aero. Eu não sabia onde prender o elástico da sapatilha. Isso aí eu treinei no dia anterior, mas mesmo assim foi difícil. Mas a queda na T1 foi porque, uma coisa, a bike road, a frente é extremamente leve, então é muito fácil de controlar a bike segurando pelo selim. Perfeito. Corra mais de 20 por hora com a bike, segurando a bike no selim, né? Isso aí é completamente normal pra gente. Só que a frente da TT é muito pesada e ainda com a garrafinha para Total. ficar mais leve, tal na frente, a maior cagada do mundo é se segurar a TT pelo selim, porque a frente vira assim, perde o controle muito fácil. E não Foi dá por pra isso, voltar, né? Ela vai e já basicamente vai. por isso que eu caí. Na verdade, eu fui colocar o capacete Aham. e eu deixei com a lente já fixada nele para baixo, né? A lente deu uma, tipo, deslocada, o imã descolou a lente e tal. Aí, enquanto eu pegava a lente com uma mão e empurrava a bike no selim, eu acabei perdendo o controle da frente da bike e caí. Mas foi Entendi. isso. Esse da lente eu também não sabia que não podia deixar conectada a minha. Eu fui botar o capacete, a lente caiu na hora, assim. E aí eu peguei a lente, tentava engatar e não conseguia. Daí eu joguei a lente e falei, vou sem lente. Aí depois eu falei, não, eu vou com lente. Daí eu entrei debaixo. Não, a lente ajuda muito, né, dinâmica, não dá pra não usar. Sim. E vocês, claro, esses detalhes com certeza vocês vão pegar com a experiência, né? Que vocês praticamente não têm, né? Tiveram agora, vão. Mas o mais importante é que vocês tenham a performance. E aí na bike, né? Super-Homem e Mulher Maravilha, né? Como é que é? Super aeros, como é que é esse lance da bike? A sensação também, né? De pedalar, fazer força. O Miguel já saiu que nem um louco, achou que ia perder o cara, né? Então não queria. Enfim, teve essa neura, né, Miguel? Pode começar com você então agora. Como que você se sentiu ali na bike e esse episódio de ter que puxar mais watts do que você imaginava, né, no início da prova. Não, mas vou falar assim, eu tive que puxar muito mais forte do que eu planejava para essa prova, mas modéstia à parte foi fácil, porque quando você está acostumado em WTS Sim. é outra parada. Exatamente. Então, eu ficar 3 minutos ali um pouco acima do limite que eu tinha estabelecido não foi um grande problema. Aliás, esse era a preocupação, acho que de nós dois antes da prova, porque a gente está acostumado tanto a ir no limite que às vezes você esquece que são 2 horas de pedal, né, praticamente. Perfeito. Então, se você faz o ritmo que você está acostumado no Olímpico, você vai sofrer as consequências disso, mas acho que alguns momentos é bom ter um cartucho para você gastar, e vindo da curta distância, acho que ter isso é muito mais fácil do que quem está acostumado a treinar só ritmo constante, né? Mas o pedal foi muito bom, assim. Eu imaginava que eu ia sair pedalar na frente, depois em algum momento alguém ia me passar para revezar e tal. E sinceramente eu não sabia qual que era o meu nível de contrarrelógio comparado com o nível dos outros atletas. Não fazia a menor ideia, né? Eu sabia como era o meu nível comigo mesmo. E
Essa prova foi bom para ter mais uma referência, assim, tipo, olhar a diferença dos tempos dos outros atletas comparado com um Mundial de 73, como eles faziam, e não se acomodar, né? Não significa que você abriu tantos minutos em Brasília, significa que em Marbella vai ser a mesma coisa. Não dá para achar que Aham. você é bonzão porque pedalou em 1,52 Aham. e achar que você tá bom o suficiente. Acho que isso é a maior armadilha que não pode cair, né? Entendi. E DJ, fala da bike um pouco. Eu, na verdade, eu fui meio que na sensação, assim, tinha também aquele meu limite para pedalar por conta da corrida, de quebrar, e a gente tinha Aham. estabelecida a potência limite. E aí acabou que meu potencímetro não funcionou, não achou. E aí, nessa hora, eu decidi que eu ia pedalar por sensação, e foi ali que eu passei a Pamela. E falei, agora eu vou por mim. E aí fiquei meio que na sensação de quando começava a queimar a perna, eu aliviava o pedal e daí falava, não, eu vou recuperar, senão eu vou pagar o preço no final. Aham. E é a segunda volta, assim, eu achava que a Pamela ainda ia surgir, porque daí eu tava sem informação, eu não sabia quanto tempo eu tava na frente ou não. Aham. E a gente se cruzava 2 vezes só, assim, porque a segunda volta tava muito cheia de gente, então não dava pra ver quem tava vindo do outro lado. Aham. E eu falei, não, eu devo ter pedalado muito forte a primeira e qualquer momento ela vai chegar, e qualquer momento ela vai chegar, e aí eu fazia mais força ainda, entendeu? Aham. Então acabou que não ter o potencímetro, eu acho que me favoreceu, me ajudou a entregar um pedal melhor aí. Legal. E foi ali na segunda volta, quando a gente terminou, fez o retorno na JK, que aí eu Aham. cruzei com ela e percebi que eu tava ainda abrindo. Que daí eu sabia a primeira volta onde eu tinha me encontrado com ela e a segunda. Daí ali eu já sabia que eu tava realmente dando mais rápido. E com a bike você já se sentiu mais confortável, né? Já teve a experiência ali em Santos, né, no Internacional, que você venceu também, né? E como é que você se sente, como é que foi a sua conversa com a sua nova amiga? Não, foi boa. Eu acho que eu me adaptei bem à posição. Sim. Tô conseguindo, acho que isso é até normal, consegui colocar mais potência no PT, mas deu uma mudada nos meus dados depois que eu comecei a treinar com ela. Sim. E eu encontrei uma facilidade maior quando eu desço para correr. Agora, eu não sei se é por conta do pace ser mais leve, né? Que eu desço da bike e eu tô me sentindo muito bem para correr. E Sim. com a road, geralmente eu sinto uma fadiga muito maior na minha coxa. Sim. E o PT me tirou, assim. Então, É por conta, acho que também você tá acostumada a dar 70 tiros explosivos na prova curta e aí você deu 2 no máximo. Sim. foi o que até o Miguel falou mesmo. O pedal foi muito bom e, tipo, não é falar de se achar, mas foi mais fácil realmente que uma prova olímpica, um sprint. Sim. Perfeito. Porque você fica fazendo força numa zona de conforto. Você não tem digamos aquela assim. variação como na ITU Exato. você tem, né? Em nenhum momento eu fiquei ofegante, assim, de tipo, meu Deus, não, Sim. sabe, com o coração na boca. Então, realmente, foi uma zona de prova que eu gostei muito. Então, o DJ fez a preparação para Brasília aqui no Brasil, né? Em casa, né? Fazendo as provas, né? Já com mais ritmo de competição, né? Fez o Internacional de Santos, fez o Sesc Caiobá, vitoriosa nas duas. O Miguel já veio da altitude ali, fez um bloquinho lá, né? Que acho que nem estava previsto, né, Miguel? E aí você fez o bloco e chegou em cima, né? Acho que você acertou, né? Acho que a sua bike foi maravilhosa, né? Não, obviamente, desmerecendo a sua qualidade, mas com certeza também o treinamento e a altitude te deixou ali nos trinques, né? Como é que você se sentiu? Porque acho que você falou que você não estava se sentindo bem, mas no dia da prova encaixou, né? Porque tem esse risco da altitude, né? Na verdade, por 2 motivos eu decidi ir para altitude, né? Geralmente a primeira altitude do ano eu sofro, eu acabo ficando doente, geralmente na primeira altitude. Aham. E eu pensei, putz, eu não gostaria de ficar doente antes de Yokohama ou antes da Itália, então vamos para altitude mais cedo e talvez ter esse efeito antes, né? Aham. Acabei não ficando doente, deu super certo a altitude, acho que eu tomei muito mais cuidado com o frio dessa vez, eu ia com roupa em excesso, tipo, eu cheguei a passar calor estando 2 graus fora, sabe? Eu acho que isso é muito melhor do que
você passar frio ainda. Você tem todo o estresse da altitude, ainda ter o estresse do frio, Sim, é muito fácil ficar doente, né? sim. Mas aí, esse foi um dos motivos, e também o outro motivo é porque, assim, eu não teria outra oportunidade boa para classificar para Marbella, então eu teria que mudar um pouco o meu calendário para classificar para Marbella se eu não classificasse em Brasília. Então eu falei por Ortiz, cara, eu quero dar tiro de canhão de primeira. Se eu ficar indo com essa mentalidade, quero aprender, não importa ganhar, tal, eu ia ter que alterar meu calendário e de repente, tipo, piorar meu rendimento numa prova curta por causa de querer classificar em outra prova, entendeu? Sim. Então, a gente quis meio que garantir, assim, se tiver 30 cenários possíveis, eu vou ganhar em 29, entendeu? Para meio que garantir que eu classificaria. Então, acho que foi esse o motivo de eu ter ido para a altitude antes, né? Mas você com certeza sentiu esse benefício? Você consegue, em Sim, relação, né, ao treinamento lá? sim, a altitude faz muito efeito para mim. Eu sempre. Tá, Meu hematócrito ele é naturalmente baixo, né? Comparado com a média. tá, E, e a altitude, por isso, sempre faz bastante efeito para mim. E eu perco o perfeito. efeito rápido também. Tipo, um mês depois eu já não sinto mais nada de efeito, mas Sim. faz bastante efeito para mim. Então, um pedala 47 de média, a outra 40 de média, né? Mais ou menos assim, né? Um pouquinho para mais do que para menos e excelente performance. Lideram a prova e aí chegam na corrida, né? Para os novos 21 quilômetros, né? Não é 10, são 21, né? Como é que é? Aí como é que corre os 10 forte, quebra, mas ainda faz 1,13. A outra conseguiu correr mais constante. DJ, como que foi a sua prova? Nos 21, né? Porque a gente tá fazendo, é bom que a gente tá fazendo esse progressivo, né? Chegamos na transição, né? Vamos falar, chegamos na transição para a corrida, né? E aí, já foi melhorzinha a segunda transição? E aí, como é que foi a corrida? Correndo pro lado errado. Falta de oxigênio? E aí já falaram, não, vai pra lá. Daí fiz o retorno, voltei. Uhum. A corrida foi assim, eu tinha uma preocupação em começar muito forte, porque todos os simulados que eu fiz com essa sensação de sair da bike, eu tava começando muito forte eles. Uhum. E então eu tinha isso na cabeça, segura os primeiros 2 quilômetros, segura. Assim, segurar, mas não no que era para ser. E aí, no momento que apitou o segundo quilômetro, que estava muito abaixo ainda, muito não, mas estava 10 segundos abaixo do que o Ortiz tinha falado, Uhum. aí eu falei, agora eu vou ficar aqui, eu vou quebrar naturalmente, devagarzinho, e eu vou levando até o final. Sim, Mas foi um baque, assim, quando eu cheguei nos 16, ali, 17, eu tava já meio mal. Realmente, assim, me deu, parece que eu não conseguia mais pensar, assim, eu sim. falei, não, eu tomei gel, não, eu não tomei gel, daí eu comecei a olhar no meu bolso se eu tinha o gel, e aí eu tava com o gel, e era pra eu ter tomado ele no 16, e eu fui tomar ele no 17.800, Sim. então eu tava bem forte já, e os 2 últimos quilômetros aí começou a ser bem ruim. Quando eu vi apitar 4:10, daí eu entrei meio que em desespero, assim, eu falei, meu Deus, agora eu quebrei. Agora vai ser... Entrou em desespero. Em vez de ganhar por 15 minutos, vou ganhar por 14. Não, mas é Da minha da prova. Porque assim, todo mundo tava. Eu acho que foi nítido que eu comecei a quebrar. E aí a galera falou, não, mas não precisa. A galera começava a gritar, né? Ela tá muito longe. E o Ortiz enlouquecido, gritando, vai, porque você precisa chegar em 5 minutos, senão você não vai bater o recorde. Vai, porque não sei o que, você tá batendo o recorde sul-americano. Então, tipo, eu tava naquela briga, meu Deus, mas eu já ganhei. Não, eu vou pegar o recorde. Daí eu tava, tipo, assim, entendeu? E a gente que não conhece ela, né? Porque a DJ é assim, ela chegou ali num grupinho, né? Tem 6 do lado dela. Ela vai matar as 6, porque ela sempre consegue progredir. Eu já te falei isso uma vez, né? Você consegue progredir muito, assim, com a faca nos dentes. Mas num 21 já muda um pouco. Tem que ser um sorriso, né? Não pode ser a faca nos dentes, né? Talvez, né? E aí, assim... Mas o que o Miguel falou, a tua vantagem era muito maior do que qualquer outro, né? Então... daria para administrar mais tranquilamente, né? Concordo que eu acho que eu correria um pouco melhor se eu não ficasse nesse início
um pouco mais forte e também a questão da suplementação. Eu acho que eu preciso ingerir mais sal. Sim. Acho que faltou um pouco ali, porque no final eu realmente estava esgotada e não era de energia mesmo, eu não tinha energia em mim. Sim. E tanto é que eu cheguei pós-prova, no momento que eu sentei, eu fiquei 20 minutos na físio com cãibra. Então, eu estava realmente debilitado. É que vocês já estão acostumados a dar tudo numa prova de olímpica, né? Vocês chegam praticamente esgotados. Então, já tem essa cultura de ir até o máximo, né? O outro lá diz que quebrou, né? Vamos ver o que ele diz. Olha só, se você corre 3,5 no 10 mil, você acha que é possível correr 3,15, 3,10 no 21? Era isso que você estava buscando? Sim. Na verdade, cara, eu fiz um treino na altitude. Antes de eu ir para a prova, eu fiz praticamente um simulado de 70.3, faltando tipo 9 dias para a prova, só que com 8 de corrida só. E nesses 8 quilômetros eu corri na altitude, tipo cheio de casaco, ou seja, você fica mais pesado e tal. Uhum. Eu corri para assim 3,6 de média, esses 8 quilômetros, muito inteiro. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou correr muito nessa prova. Aí, quando eu saí correr assim, que eu olhei no relógio, 2,55. Falei, calma aí, não dá pra você ficar nesse ritmo. Acho que foi a mesma coisa de, tipo, é contra-intuitivo, assim, você sair correr controlado, né? Outra coisa, igual na bike. A gente tá há 8 anos fazendo a mesma coisa. Quando você faz uma coisa diferente, você fala, pô, tem que começar para 3,15. Só que a diferença entre o 2,50 para o 3,15 é muito grande. E tipo, na sua cabeça, você tá correndo devagar, mas você olha e você tá 5, 10 segundos mais devagar, você tá correndo 25 segundos mais devagar, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa para consertar nas próximas. Eu acho que não vale a pena você começar a correr race pace de olímpico, porque no 10 você pode não sofrer tanto a consequência disso, mas em 21 com certeza, né? Uhum. E ainda ter esquecido o gel foi o principal, né? Eu esqueci os 3 géis que eu ia tomar, não tomei o gel da prova, não tomei nada de carboidrato da prova, porque eu tenho muito problema com o estômago, é bem meu ponto fraco mesmo, e eu não quis arriscar tomar o gel da prova, então eu falei, eu vou na água e seja o que Deus quiser, né? Então eu abri do cara logo tipo 1,20, acho que na primeira volta, em 7 quilômetros, então a tendência era o quê? Vou abrir 2,40 na segunda, na terceira já vou estar, 4 minutos na frente do cara, né? Vou chegar 4 minutos na frente. E não foi o que aconteceu, né? Foi os últimos 14 foi uma luta mental gigantesca. Eu pensava, cada trecho de ir, assim, eram 6 chegadas, 3 chegadas, 6 trechos, né, de retorno. E no último, assim, da ida, que faltava 7 quilômetros, eu falei, eu vou meio que sprintar nessa ida para lá, porque eu já estava muito mal, e se o cara que ele tirou de 1,30 para 1 minuto, ele vai animar muito, vai ver que eu quebrei um absurdo e vai querer crescer para cima de mim. Então, sprintei até lá, passei com ele fazendo uma puta cara de, tá tranquilaço, tô relaxando na praia aqui, mas tava muito mal, absurdamente mal. Entendi. E nessa volta, esses últimos 3,5, era uma sensação assim que eu ia desmaiar a qualquer momento, sem exagero. Eu comecei a enxergar preto, sabe, embaçado. Eu não via mais, parecia que eu tava num túnel e eu só pensava, eu não posso perder isso aqui de jeito nenhum, vai ser horrível se eu perder essa prova, eu não vou me perdoar nunca. E só chegar, assim, a minha perna começou a falhar, de verdade. Começou a falhar, eu não sabia quanto faltava, assim. Eu tinha corrido 500 metros, falava, tá chegando já. Eu olhava, tava com 18 quilômetros. Falta 3 e pouco ainda, cara, meu Deus. E foi uma luta muito grande essa volta. A gente tá acostumado a cansar de um outro jeito, né? Um cansaço o cansaço é diferente. Um cansaço de lactato alto, da perna queimando. Mas não é esse tipo de cansaço, é um cansaço que te mata aos poucos, né? Assim, a perna falhar, eu jogava a perna pra frente, meu pé tava parecendo que tava ficando 2 segundos no chão cada pisada.
Não, então, acabou vencendo por 40 segundos, mas venceu, né? Isso aí. Mas assim, eu comecei a correr assim, eu cheguei a olhar no relógio, eu não cheguei a fazer nenhum quilômetro acima de 3,50, mas eu cheguei a olhar 4,10 no relógio. Em algum momento marcou ali, né? A A tua última velocidade. subidinha assim, que eu tava subindo todas para tipo 3,20 por quilômetro, na última eu olhei tava 4,5. Tava muito difícil, muito difícil. E eu pensava assim, eu não vou nem olhar para trás, porque a qualquer momento o cara vai chegar em mim, não é possível, eu tô correndo para 4 por quilômetro, o cara vai tirar esse tempo, né? Aham. E no fim acho que ele deu uma desistida também, ele falou, tá bom, segundo lugar, e a minha estratégia do jogo mental do último retorno acho que acabou dando certo. E aí aquela chegada do Iron Man, bonitão, carpete, né? Como é que foi essa emoção aí da chegada? Foi diferente? É bonita, né? É diferente. É legal, é bom de tropeçar também, né? É bom de tropeçar aquela chegada lá. Tem a rampinha, né? É, a gente não tá acostumado com isso aí, é reto só, né? Isso. A rampinha pra foto ficar mais legal, mas foi legal a chegada. É diferente porque a gente tá acostumado na World Cup de Brasília, não tem ninguém assistindo, né? Eu acho que é tristeza aquela World Cup lá, porra, é uma Copa do Mundo no Brasil e tem 100 pessoas assistindo. Entendi. Só que no Ironman, pô, 1.500 atletas e cada atleta leva pelo menos 2, 3 pessoas assistindo, Exatamente. sabe? Vamos colocar uma média de 3 pessoas assistindo, então, Total. cara, talvez tivesse mais de 4.000 pessoas vendo, sabe? Então, Perfeito. é muito legal, Isso né? muda a Acho que atmosfera completamente da prova, né? Nossa, muda, é muito legal. Eu acho que a última vez que eu fiquei tão surdo, na hora que eu saí correr, que eu escutei um barulho tão alto, acho que foi em Paris, porque eu tava logo atrás dos franceses, né? Sim. Acho que a última vez que eu fiquei tão surdo saindo para correr foi em Paris. E um grito muito alto mesmo, assim. É legal, né? Prova assim. Sensação legal. Agora carimbados como Ironmans, né? Porque são Ironmans, né? Não full Ironmans ainda, né? Como é que fica agora... Esse aí, calma. Nem perguntei nada. A DJ vai fazer muito mais do que eu. 2030, 2028 ela tá fazendo já. Então... Mas então, aí agora os dois estão classificados para o Mundial de Marbella, né, que vai ser mais para o final do ano, mas voltam agora ao circuito mundial, estão viajando agora, né, para Europa, altitude, treinamento, Yokohama, né, 16 de maio, correto? E aí como é que fica? Vocês devem participar talvez de mais algum 70.3, porque esse ano é um ano bom de fazer, né? Não abandonar o circuito mundial, mas poder experimentar, né? Então entra no calendário mundial com certeza, mas será que ainda dá para encaixar uma prova de 70.3 no meio? meu objetivo, eu acho que talvez eu e o Miguel estamos nessa hora um pouco mais separados assim. Sim. Porque ele tem o objetivo de ficar no circuito mundial da WTCS, fazer todas as etapas, eu já não tenho. Tá. Então, para mim, eu gostaria de encaixar ainda São Paulo e Rio. Sim. E Floripa não dá, porque infelizmente é na mesma data que a Copa do Mundo de Brasília. Perfeito. Então, essa que na verdade, foi a que mais me chamou a atenção para eu ir pro 70.3, para eu querer fazer. Sim. Eu não vou, mas as outras duas estão nos meus planos, se tudo der certo, se não surgir outra competição que eu tenha que participar por conta da federação. Quem sabe, né, DJ, aparece um convite aí para um T100, né? Por que não? Porque agora você já mostrou suas credenciais, né? Por que não? Miguel também, ele ficar quietinho ali, mas eu sei que pode aparecer. Vocês agora mostraram, ninguém duvidava, mas agora vocês têm as credenciais ali, né? Para poder serem convidados, né? Então acho que isso pode acontecer, né? Tava conversando com o Miguel outro dia, você viu, agora primeira etapa, do final já tiveram vários. É que é difícil, né? Desistência em cima da hora. Quer vir, né? Não é assim, né? Tem que ter um planejamento. Mas o T100 também é uma realidade ótima pro triatleta profissional hoje em dia, né? Na verdade a nata da média distância é lá, né? Então o objetivo chega lá. E obviamente que eu gostaria de estar preparado o ano todo para aceitar até de repente o convite de última hora, né? Sim. Mas sinceramente eu não acho que vai ser tão fácil assim o convite. Sim. Eu não espero que seja um convite fácil, não, sinceramente.
Enquanto às outras provas do Brasil, o São Paulo estava impossível, porque eu vou fazer uma WTS na Europa meio que uma semana antes ou uma semana Sim, depois, não lembro, então é difícil. Mas eu gostaria muito de conseguir fazer o Rio, sim. não sei se vai dar também, talvez no Brasil, talvez a minha única tenha sido Brasília. Tá, Ainda existe uma chance de eu fazer o Rio, mas também tem a WTS na frente Vera agora, né? Então, tá. Sim, não sei muito bem se eu vou conseguir fazer ou não. entendi. Mas São Paulo e Rio eu acho que vão ser as principais, assim, em termos de visibilidade. Depois Sim, Brasília, por ser uma prova extremamente rápida, ter tempo bom, tipo, chamar atenção. Mas eu acho que São Paulo e Rio talvez sejam as provas com mais inscritos sim. e que vai ser muito bom, assim, para a imagem, assim, acho que do atleta, acho que é muito importante se a DJ conseguir ganhar essas três, Aham. ela se coloca assim como em outro patamar na hora de negociar uma renovação de contrato com marcas brasileiras principalmente. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para você fazer essas provas, né? DJ, já que você deu a deixa, eu vou te perguntar, você, esse teu ano, você não tá, é esse ano que você não tá dando prioridade mais às provas, você tá indo pra Europa agora, vai competir em Yokohama, correto? Mas você não tá tão focada ou já é uma mudança do teu objetivo mesmo com relação às provas olímpicas e média distância? Como é que tá isso na tua cabeça? Não, realmente é um ano que eu já no passado pedi para não Tá. focar no circuito mundial, para ter um ano mais calmo, mais Sim, sem tanta viagem, sem tanto perfeito. estresse, Muito para bom. quando começar a corrida olímpica eu estar mais. Legal. E acabou que a gente vai seguir com isso, só que eu vou fazer provas ainda, como estou indo para o Japão fazer Yokohama, porque é bom se manter bem ranqueada Perfeito. para poder largar as provas. Então, Sim. dá para largar a mão Não de. dá para abandonar. Miguel já falou isso, a gente conversou, né, Miguel, sobre isso, exatamente isso, né? Não dá para abandonar o ranking mundial, né? Tô, Né? tô focada ainda na corrida Legal. olímpica, mas esse ano vai ser um ano mais calmo. Show. Isso aí a gente já conversou bastante disso aí. A DJ tem um ranking bom e com certeza as provas que ela vai fazer esse ano vão ser suficientes para se manter numa posição boa, mas é um grande erro, assim, o atleta, o ano seguinte da Olimpíada vou jogar tudo pro ar e fazer outra coisa. Muitas vezes você tem que passar coisa que não precisa, sabe? A gente está Perfeito. acostumado a só viajar para WTS, daqui a pouco você está tendo que fazer country na Bolívia, sabe? Sim. A gente não quer passar por isso, acho que nenhum dos Sim. dois. Perfeito. É, Não, vocês já Então, estão num patamar que não dá para jogar fora, então vocês têm que manter ali, né? E é cada um isso. buscar de acordo com a sua saúde mental também, porque também competição, viagem todo ano, o seguido é bom dar uma respirada, né? E o sim. 70.3 é uma boa respirada também, porque abre novos horizontes, né? Por que não, né? Acho que o Mundial na Espanha, Marbella, vai ser maravilhoso, né? Como são os mundiais também, enfim. É uma nova experiência, né? Mas não, Miguel não vai estar abandonando outras provas do Mundial também da ITU, né? Correto, né? Não, eu vou deixar de fazer, por exemplo, a da China, eu acho que eu não vou, Tá. que foi justamente a única que eu fui pódio até hoje, eu acho que Sim. eu vou acabar não indo para a China, por não ser uma data boa, e talvez outra sprint eu elimine, talvez Sim. essa da França que apareceu agora eu elimine, não sei exatamente, mas eu Sim. tenho a dar prioridade para Olímpico, né, que eu prefiro do que sprint. Legal. Queria perguntar uma coisa para vocês, para a gente também terminar, né? Lógico que a gente vai falar mais um pouquinho, mas como é que foi? Mudou a nutrição de vocês para essa prova? Vocês tiveram um novo approach? Tiveram que treinar algum tipo de nutrição? Vocês podem revelar aí quanto carbo por hora vocês fazem? Porque é totalmente diferente, né, a prova. Então, como é que foi esse approach de vocês com relação à nutrição, DJ? O meu foi, agora eu sei a resposta, me perguntaram lá, eu não sabia, agora eu sei. Foram Tá, 90 gramas por hora de tá, carbo. E sim, eu mudei, eu nunca tinha tomado gel de 40 gramas de carbo e eu tomei na bike, sim, pra gente não precisar ficar ingerindo gel toda hora em menos tempo. Então, acabei tomando 3 gel só na tá, bike. aham,
E, claro, tivemos que testar. Ainda estou me adaptando, não vou dizer que foi fácil ingerir esses 40, porque Sim, é pesado. sim. E a questão do sódio na garrafinha também, tô me adaptando. No começo me deu uns piriri aí, eu não tava acostumada, mas Tá a gente certo. vai ajustando. E Miguelito? O meu, acho que bastante gente sabe disso. Eu tenho. Meu estômago é meu ponto fraco. Eu lutei contra isso toda a minha carreira. Assim, acho que todos os DNFs que eu tive da minha vida foi por questão de estômago até hoje. Aham. Mas eu venho treinando há um tempo. 90 gramas de carbo por hora. Eu faço todos os treinos com 90 gramas por hora para treinar meu estômago. E eu não queria passar disso. Eu acho que acima disso seria um risco grande. Se você for ver proporcionalmente, a DJ tomou muito mais carbo que eu, porque ela, Aham. sei lá, 10 quilos mais leve que eu e tomou 90 também, né? Mas eu acho que eu passar disso, o custo-benefício não vale a pena, sabe? Talvez eu tivesse uma performance a curto prazo ali, pouquinha coisa melhor com 110 gramas, mas eu ia sofrer muito na corrida e talvez corresse muito pior. Então acho que o equilíbrio ali de 90, sendo que usa a proporção de 1 para 1 de glicose e frutose, né? Porque são Aham. as diferenças ali de digestão, então não sobrecarrega muito uma coisa só. Então vamos dizer que 45 gramas de glicose e 45 gramas de frutose por hora, eu diria. E Aham. aí, na corrida, eu estava levando 3 géis de. Obviamente, antes da prova, eu comi um café da manhã com 2 gramas por quilo de carboidrato, ou seja, 140 gramas. Eu peso 67, mas 140 gramas de carbo ali pesado, tal, antes da prova. E ainda tomando um pouco de carbo na garrafinha antes de largar. Tá. E aí, tudo isso entra na conta, obviamente. Antes da prova, eu também comi bem. Aham. Aí na bike 90 por hora só. E mais água, né? Mais a água do tanque. O café Pra da manhã de ajudar. vocês é basicamente o mesmo que vocês fazem em provas do circuito mundial? Que vocês foi tudo normal, né? Não teve mudança muito não. Meu eu aumentei. Aumentou um Eu pouquinho. aumentei consideravelmente. Eu como mingau de aveia, né? Já há muitos anos. Sim, E a minha nutricionista falou, eu geralmente como 90 gramas de aveia. Ela falou para eu comer 150 gramas de aveia. Então entendi. é um pouco chato de comer, porque sabe que não é gostoso. É mingau de aveia. Não é, né? E também, pessoal, não vão fazer isso com aveia crua, tá? Porque dá ruim. Aveia Aham. crua, não vão copiar isso. Eu É. deixo a aveia no dia anterior, com água quente, tipo, água fervendo, aveia no dia anterior, porque você comer aveia no dia, se você não hidrata ela, você suga muita água do corpo para digerir essa aveia. Aí a dica do E, Miguel, isso aí. e daí, tipo, Essa aí tua mãe que te deu a você vai dica, ter não, cãibra, dá o entendeu? crédito aí. Você pode ter cãibra se você comer aveia crua no dia da prova, porque Entendi. ela, para você digerir ela, a minha nutricionista explicou, tipo assim, você precisa hidratar ela, sabe? Para você comer sem ter problema. Entendi. Aí DJ beleza. deixou de comer aquele teu waffle com Nutella de manhã? Como é que foi? Como é que é o seu café da manhã? Achei, tive que comer arroz branco. Que Vou isso? aceitar. Tá certo. Então você mudou um pouquinho também. Um pouco a porção, assim, do que é do Aham. Olímpico, sprint, aumentou até legal também. Quando eu olhei, eu falei, caraca, vou ter que comer tudo isso. Legal. Então, eu sei que vocês têm que treinar, então a gente vai finalizar. Eu queria fazer algumas perguntas aqui rápidas. Qual pneu que vocês usaram? Clincher ou tubular? E qual a espessura do pneu? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, beleza. Dúvida. Tubeless, beleza. Qual é a espessura? 28, meu. Miguel. 28. Legal. Calibragem. Ih, 78 atrás, 66 na frente. O meu acho que deu 60 e 64. show. E a relação da bike? Pratão e o cassete atrás? O meu 56 e atrás 10, 30. 10,30. One by, né? Tá. Não, usei Não? duas. Ah, Usei tá. duas. E DJ? Uma boa pergunta. O meu acho que foi 52. 52. E E 10 atrás, ou 11 atrás? 28. 10, 30 também, acho, não? 10, Tá. 39. Legal. 10.
Cada um com o seu setup, né? Miguel já tá mais adaptado à bike, né? Lá E o pneu eu usei o Corsa Pro Speed. Tá. DJ sabe a marca? GP. GP 5000? Sei lá, GP... Tem uns... Qual é o Miguel? O dela? É, Acho que DGP 5000 TL, talvez. perfeito. Não é, eu concordei quando você falou 5.000 GP. É isso, não, é porque o áudio sumiu aqui, então legal, Ah. show. Então é isso, ó, queria dar os parabéns para vocês, né? Maravilhosos, né? Super velozes e campeões. E que vocês continuem também aí no 70.3, no circuito mundial, né? De acordo com o objetivo de cada um e também as oportunidades que aparecerem, né? Porque acho que vocês têm muito talento, né? E hoje a média distância está muito mais para o short distance do que para o long distance. Então acho que tem uma renovação, né? E vocês fazem parte dela também, são atletas olímpicos, né? Os dois melhores atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris, os dois melhores atletas olímpicos da atualidade do país. Então a gente deseja aí um ótimo ano para vocês, né? E parabéns pela grande performance Brasília, e o triatlo brasileiro agradece. Foi como o Miguel falou, né? Os brasileiros tinham que ganhar essa prova, né? Então foi ótimo essa cartada logo, né? Com todo o investimento aí do Instituto Arjon, né? Patrocinando e apoiando, né? O Ironman. E isso é muito importante, né, Miguel? A gente continuar tendo a categoria profissional, principalmente também no Ironman, né? Então acho que foi muito bom vocês terem vencido, e da maneira que venceram também foi ainda uma cereja no bolo, né? Esses detalhes aí vão só melhorar, né? E aí já vocês vão estar correndo ainda melhor, e a bike também, enfim, nutrição, todos esses detalhes. A transição, né? Que não é só nadar, pedalar e correr, né? A gente vai, com certeza, aí vai ver isso mais calmo, né, de vocês. E é isso. Se vocês quiserem agradecer, aproveitar o espaço para agradecer os seus patrocinadores, os técnicos. Os dois são treinados pelo nosso grande Marcelo Ortiz, né? Duas criaturinhas aí, né? Então, que estão há muito tempo, Como né? diz um amigo meu, pouca mídia, muito triatlo, nosso treinador, viu? É isso aí, exatamente. Marcelo é quietinho, né? Mas a gente sabe, né, do ninja que ele é, né, DJ? Como é que é o Marcelo? É o ninja mesmo. É o ninja? Então, ninja é um bom apelido pra ele, né? Próxima vez eu vou encontrar com ele, eu vou falar: fala, ninja, tudo bem? É isso aí. E aí é isso, cara. Parabéns. Se vocês quiserem dar uma palavra, pode falar. Só agradecer a oportunidade de falar um pouco mais sobre a prova também, que eu acho Isso. que a galera gosta disso. A gente vivenciou, acho que o amor de todos pelo triatlon nesse 70.3, assim. Legal. Eu fiquei nada mesmo, como Sim. a galera é apaixonada e viciada nisso. Legal. Sendo do Olímpico, a gente não tinha muito esse contato, ou enfim, eles não conheciam a gente. Sim. E agradecer também, você falou dos patrocinadores que estão comigo e acreditam no meu trabalho. Sim. Então, é isso. Fala, Miguel. Também agradeço o convite aí para o podcast. Desculpa não ter conseguido ter gravado antes também. Tá tranquilo. Mas agradeço também principalmente a torcida que estava lá, a torcida que acompanhou pelas redes sociais também. Eu acho que o Ironman 70.3, o Ironman no geral, acho que acaba aproximando mais o ídolo do atleta amador. Perfeito. Por conta de você competir a mesma prova, né? Então, Exatamente. a galera meio que compara o próprio tempo com o nosso e vê, nossa, realmente, né? Eles são bons e tal. E às vezes na prova curta não tem essa referência. Muita gente acha, pô, eles só nadam, meio que correm e ficam lá no meio e tal. Então eu achei muito legal essa surpresa das pessoas vendo a gente também, porque a gente nunca compete no Brasil, então essa aproximação do público é um pouco mais difícil. E essa oportunidade de se aproximar com o público é muito bom. Então, perfeito. Obrigado pela torcida de todo mundo. Continue torcendo pra gente, comentando no Instagram lá, porque isso aí. Os gringos adoram o engajamento nosso. É isso aí. E valeu pela torcida. Miguel já tá alinhado aí com o novo comercial. É exatamente, o triatlon é um dos esportes, é um dos poucos esportes que você pode estar do lado do seu ídolo e pode estar competindo na mesma prova que ele. E no Ironman, né, DJ,
no que você como você acabou de mesmo de falar, o Ironman Santa Montanha, você tem essa experiência, então a energia é muito boa para os dois lados. Muito legal ouvir de vocês também, porque o amador, ele é o fã, né? Ele tá ali vendo o espelho, né? Ele é o campeão, a campeã que tá do lado. Mas vocês também sentirem isso e falar isso é muito bom, porque ver que a coisa é mútua e isso só faz bem para todos, né? E motiva a todos, principalmente os amadores. Daí a importância fundamental do triatleta profissional, que ele que é o espelho do atleta amador, né? E assim o esporte cresce. Muito bom. Parabéns, tamo junto. Bons treinos. Miguel já saiu do ar. Pois é. Acho que ele saiu e foi embora antes. Então, DJ, um beijo pra você. Pra ele eu vou mandar beijo não, porque ele já foi embora. E a gente se fala. Boa temporada lá na Europa, né? Bons treinos e parabéns mais uma vez. Beleza? Um beijo pra você. Tchau.